Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos, Breakers Digitais. Hoje iremos começar mais uma página do nosso querido Maquiavel. Então vamos recapitular o que aprendemos nas aulas passadas. Nós chegamos na parte do principado por meio de crimes e os principados novos que conquistam com as armas dos outros e aqueles que conquistam virtuosamente. Foram os episódios anteriores. Hoje nós iremos diretamente, sim, outro detalhe, nós também falamos do Principado Civil, que é o que a gente vê hoje em dia. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 10, como se deve medir a força de todos os principados. Depois iremos para os principados eclesiásticos. E eu pretendo que terminar nessa parte aqui. Não vamos nos alongar para o capítulo 12, porque o capítulo 12 já é sobre a parte dos mercenários. Então, para não confundir demais a cabeça de vocês, eu vou fazer só 2 capítulos hoje, nesse episódio, certo? Então vamos lá, vamos começar o capítulo 10. Como se devem medir as forças de todos os principados. Lembrando que se você assistiu todas as aulas anteriores, você já sabe quantos principados existem, certo? Nós falamos sobre os principados hereditários, os mistos. Depois ele falou sobre a parte de governos de leis próprias do governo, dos governos libertários, dos governos ocupados na parte de uma forma que você divida os governos. Também foi falado sobre isso daí, mas o mais importante é você se lembrar dos tipos de principados que foram falados. Portanto, antes de eu começar a aula propriamente dita, vamos relembrar os principados. Vamos lá. Falamos sobre os principados mistos, os hereditários, os novos que conquistam com armas e virtuosamente, os novos que conquistam com armas dos outros e às vezes a sorte ajuda eles, aqueles que chegam ao principado por meio de crimes e o principado civil. Esses são os tipos de principado que você precisa guardar. Inclusive, antes de mais nada, eu já vou falar logo sobre o principado que conquista com a sorte. Para aquelas pessoas que dizem que as coisas são sorte. Por exemplo, o Silvio Santos conquistou as coisas porque ele teve sorte. A sorte é que faz os outros vencerem. Então esse capítulo aqui do Maquiavel, que fala sobre aqueles que conquistam as coisas com sorte, ele é um tapa na cara, um tapa bem servido na fuça do cara que diz: nossa, os caras conquistam as coisas porque é sorte, não sei o que. O Maquiavel dá um tapa na cara, porque aqui nesse capítulo ele fala: sorte, você pode até conseguir as coisas na base da sorte, mas essas coisas não se mantêm na base da sorte. Então esse é um capítulo muito importante de Maquiavel que trata exatamente sobre isso. O governo feito com base em sorte. Ele não consegue se manter, porque sorte é uma coisa, você manter é outra, porque a sorte ela vira, meu amigo. Então não venha com esse negócio de que as coisas é feita com sorte. Sorte é o cacete. É que nem Todo Mundo Odeia o Chris. Não é sorte, é preparo. Você tá preparado. Tem nada a ver com sorte isso. Então vamos lá. Capítulo 10. Como medir as forças. Vamos começar por aqui. Vou até aumentar um pouquinho para vocês verem. Os homens são sempre inimigos dos empreendimentos. Olha só que coisa. Isso aqui é interessante. Os homens são sempre inimigos dos empreendimentos, onde vejam dificuldades. Será que é verdade ou é mentira? E não se pode encontrar facilidade para atacar quem tem a sua cidade forte e não seja odiado pelo povo. Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Isso aqui mostra muitas coisas que você deixa passar. Como, por exemplo, quando você é odiado dentro de um meio, as pessoas vão fazer de tudo para acabar com você, porque o ser humano é assim. Ele não consegue viver com pessoas
que têm pensamentos diferentes do geral daquela comunidade. Então qualquer oportunidade que elas tiverem para destruir você, elas irão fazer, porque é isso que o ser humano faz. O ser humano é filho da puta. Você precisa parar de ver o ser humano como um ser puro, um ser perfeito. Ele não é perfeito e muitas vezes ele vai agir com filha da putagem por pura ignorância, por pura imperfeição. Ele vai agir como filha da puta. É tipo aquela questão do manual dos relacionamentos. Oportunidade. E se a pessoa já odeia você, já não gosta do que você pensa, é uma oportunidade dela fazer algo contra você, porque o ser humano é assim. Então Maquiavel, ele coloca isso, porque ele mostra o ser humano como ele é. Muitas vezes a pessoa que não gosta de você, ela vai, se tiver a oportunidade, ela vai fazer algo contra você, vai dizer, ah, foda-se, aquele moleque eu não gosto dele mesmo, vai tomar no cu. Então a consideração por você, muitas vezes vai, se você tiver um pensamento ou uma ideologia igual às pessoas que estão no seu meio, elas vão tentar defender você. E é isso que ele diz aqui nessa parte, sobre a questão de ser odiado pelo povo, ser odiado pela comunidade. E muitas vezes eles não vão fazer isso se não tiver jeito. Como ele está dizendo aqui, se houver dificuldade para os inimigos atacar você, eles não vão atacar. Isso aqui também é outro princípio de segurança. Você já deve ter visto, quem procura essa questão de segurança pessoal, vão ver que o bandido, ele analisa o que é mais fácil e o que é mais difícil. Geralmente ele vai pro que é mais fácil, a não ser que a recompensa do difícil seja maior. Então isso aqui é um princípio muito grande dentro de Maquiavel que dá para você refletir sobre várias coisas. Vamos para a próxima. Um príncipe, pois, que tenha uma cidade forte e não se faça odiar, não pode ser atacado. Existindo alguém que o assaltasse, retira-se-á com vergonha. As coisas do mundo são assim, tão variadas que é quase impossível que alguém pudesse ficar com os exércitos ociosos por um ano a assediá-lo. Vamos lá, aqui existem dois princípios que eu vou querer que vocês guardem bem, que é sobre a questão da força moral. A força moral que a pessoa tem, que as pessoas sentem até vergonha. As pessoas ruins sentem vergonha de atacar essa pessoa. Isso é o que ele diz aqui. E a segunda parte é sobre os exércitos ociosos por um ano a assediá-lo. São dois princípios importantes. Um que fala sobre o poder da ética sobre as pessoas. Como o comportamento se mostra para as pessoas. Tem pessoas que vão sentir vergonha de atacar você, porque elas sabem que é errado fazer aquilo e fica batutando na cabeça dela. E o outro ponto é sobre nunca ficar ocioso. Isso aqui é a mesma coisa dele tá dizendo para você assim, olha, o mundo ele é dinâmico e é impossível que você fique parado e que não aconteça nada. É isso que ele quer dizer aqui nessa parte. Então são dois princípios importantes. Um príncipe poderoso e afoito superará sempre aquelas dificuldades, ora dando aos surdos esperanças de que o mal não será longo, ora incutindo temor e crueldade no inimigo, ora assegurando-se com destreza daqueles que lhe pareçam muito temerários. Além disso, é razoável que o inimigo deva queimar o país apenas chegado, nos tempos em que o ânimo dos homens está ainda ardente e voluntarioso na defesa. Isso aqui é importantíssimo. Por isso o príncipe deve ter pouca dúvida, porque depois de alguns dias, quando os ânimos estão mais frios, os danos já foram causados, os males já foram sofridos e não há mais remédio. Vamos lá, isso aqui é muito longo, então eu vou, melhor do que eu falar por extenso, é mais fácil eu ir falando e já dizendo o que é esses negócios aqui. Quando ele fala de príncipe afoito, ele tá falando daquele cara que faz, que chega assim, bora botar essa porra na mesa e bora fazer esse caralho. É isso que ele quer dizer com príncipe poderoso e afoito. Essa força de botar o pau na mesa e dizer, a gente vai fazer essa porra desse jeito. É isso que ele quer dizer com isso. E esse príncipe afoito, ele sempre vai superar as dificuldades, porque ele é aquele cara que bota o pau na mesa e bota para fazer, como várias vezes já fiz, em questão de empreendimento, em questão de investimento também. Eu sou muito desse jeito, de botar o pau na mesa e dizer, a gente vai fazer essa porra aqui. A gente vai se guiar nessa desgraça aqui e bora fazer. É isso que chamam de liderança. A liderança é você ver um negócio aqui e dizer, olha, o foco é esse aqui, a gente tem que ir para esse jeito. E eu sou muito desse jeito, de pegar, eu tô vendo essa... Pessoal, eu acho que esse é o ponto, então bora pra essa porra aqui, sem perder o foco. É isso que ele quer dizer com afoito, essa afoitice. Tanto que é que no final do livro, ele fala que os boy mais afoitos são os jovens, porque tem isso dentro deles.
O velho não, o velho é mais tranquilo, suave. O boy é mais afoito, parece que ele tem o domínio sobre a fortuna porque ele é muito afoito. Isso vocês vão ver no futuro. Agora, lá pro capítulo final ele fala sobre isso. Mas enfim, vamos continuar. Ora dando aos surdos esperança e ora com medo, através da crueldade, você também faz um medo. Por que isso aqui é importante? Infelizmente, galera, eu digo infelizmente porque a humanidade ainda é muito tribal. É isso que você tem que entender. A humanidade não é evoluída o suficiente para se ter paz. Uma coisa é você querer paz, outra coisa é você compreender o que é paz. São coisas totalmente diferentes e o ser humano, ele é truculento, ainda é truculento. Então não adianta querer paz. Todas as pessoas que falarem em paz agora, elas têm guerra no coração. E a paz, ela é um mecanismo de controle, porque o ser humano, ele não tem paz no coração. Essa é a verdade. Infelizmente é assim, o ser humano ainda não conhece o que é paz. Ele quer guerra dentro do coração dele. Por mais que diga que quer paz de boca para fora. Isso é importante. Por isso que ele está dizendo aqui, a linguagem do homem é a linguagem da crueldade. É isso que eles têm na cabeça dele. Por isso que as pessoas têm medo do tráfico. Por que tem medo do tráfico? Porque o tráfico é cruel. Eles não têm medo da polícia. Porque a polícia vai levar ele pra cadeia, vai ficar de boa, ter os direitos dele. Agora, no negócio do tráfico, não tem direito, meu amigo. É micro-ondas e acabou. Então você entende como o ser humano, a linguagem do ser humano ainda é tribal. Ele tem medo da crueldade. E é isso que ele quer dizer aqui, nessa parte. Que uma hora ele precisa fazer com que as pessoas tenham esperança de que aquilo vai ser algo que não vai ser para sempre. Ao mesmo tempo em que ele é cruel, porque as pessoas são tribais. É assim que você tem que entender o ser humano, como eu já disse aqui no canal. É um Final Fantasy. O ser humano, se você quer entender o que é o ser humano e o que é a sociedade, você tem que ver o Final Fantasy, jogar o Final Fantasy, porque é isso que é a humanidade. É Idade Média com tecnologia. É o Final Fantasy. É isso que é a sociedade. Não importa o que eles digam, não importa o tanto de livros e o tanto de intelectuais que existam no mundo. A regra não muda, porque eles não mudam a questão da imperfeição. Eles só aprendem mais, mas só que dentro deles a natureza não mudou. É a mesma natureza truculenta, a mesma natureza tribal. Não importa o que eles façam, não importa o que eles estudem, eles sempre continuam tribais. Porque o único jeito de sair do tribalismo é através da ética. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. E essa última parte aqui, ela fala sobre os ânimos. Ou seja, os efeitos psicológicos que existem na sociedade. Essa parte aqui fala exatamente disso. Que o inimigo, ele queima o país, ele só pode ser deixado queimar o país quando ainda existe um desejo ardente e voluntarioso de defendê-lo. Por que isso é importante para o Maquiavel? É muito simples. Porque como ele próprio diz aqui, quando os ânimos estão mais frios, ou seja, quando a pessoa já está mais racional, vamos dizer assim, ela já começa a ser mais filha da puta. É tipo isso que ele quer dizer nessa parte aqui. Vamos lá. Os danos já foram causados, os males já foram sofridos e não há mais remédio, ou seja, não existe mais defesa para eles. Então o que ele pensa? Vamos lá. O que ele pensa? Ele vai pensar que é muito mais vantajoso ir pro lado do que do semi-príncipe. O semi-príncipe é a pessoa que está atacando. Porque para eles vai ser como se fosse uma obrigação, uma obrigação e um benefício, vamos dizer assim. Porque eles vão pensar tipo assim, tá ganho. É tipo aquela coisa de você ver que o pessoal usa muito, aquela questão de ver como é que tá as eleições. Ah, o bicho tá com 35%, 40%. Aí o que isso tem o que isso faz no psicológico da pessoa? Ah, esse bicho tá ganho, velho. Tá ganho. É a mesma ideia que tá descrita aqui nessa parte de Maquiavel, que é aquela questão das pessoas veem aquilo como uma obrigação e um benefício. Por quê? Porque uma vez que as casas dos caras forem incendiárias, se tá tudo incendiado, tá tudo fodido, então significa o quê? Que eles vão ter benefício com o cara que vai ganhar. Ou seja, você destruiu as casas, tal, então a gente ficou do seu lado e a gente vai ter benefício, tá? Então é essa a sacada. Muitas vezes isso acontece dentro da política, aquela questão de que o cara ganha e as pessoas pulam de lado para receber benefício. É a mesma coisa disso aqui que ele está dizendo.
E aí, isso ele fala sobre a natureza. Aqui, a natureza dos homens é aquela de obrigar-se tanto pelos benefícios como aqueles que se recebem. Olha só que ideia, é tipo uma obrigação e um benefício ao mesmo tempo, porque ele se vê obrigado a pular de lado, porque senão vai ficar fudido sem receber os benefícios que o outro lado, que aparentemente vai ganhar, vai receber. Isso acontece muito na vida real. Donde, considerando tudo bem, não será difícil a um príncipe prudente conservar firmes antes e depois do cerco os ânimos de seus cidadãos, desde que não faltem víveres nem meios de defesa. Olha que coisa importante. Nunca deve faltar meios de defesa para os seus cidadãos, e sempre a chama ardente e voluntariosa precisa estar acesa. Esse é o ponto importante. Então é isso que se mede, esse é o parâmetro de se medir a força dos principados. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa parte, porque agora eu vou fazer vídeos mais curtos por tópicos para ficar mais fácil o entendimento. Agora, vídeos longos eu vou deixar para coisas que não tem como eu separar, certo? Então por hoje é só. Se gostou, compartilhe, dê joinha e até a próxima, galera. Valeu!